Carlos Eduardo Mansur, começo contigo. O primeiro tempo foi um massacre do Flamengo em cima do Fluminense. No segundo tempo, quando aparentava que ia ter jogo, o Fluminense dava a impressão de que tinha equilibrado o jogo, veio a expulsão e aí qualquer chance de uma reação do Fluminense foi por água abaixo. Quais as suas impressões desse primeiro jogo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeiro assim, o resultado ele é absolutamente justo e se a gente pensar no que foi o jogo como um todo, criação de oportunidades, ele talvez seja até pequeno. O primeiro tempo já poderia ter terminado 2-0 e não seria nada fora do normal porque foi o jogo. Agora, a partir daí é preciso dividir o jogo em pelo menos 3 momentos para mim. O primeiro tempo inteiro, que é um domínio absoluto do Flamengo, o Flamengo conseguia pressionar o Fluminense de uma maneira que fazia com que a saída de bola não funcionasse. O Flamengo fazia o jogo acontecer no campo ofensivo e, principalmente, a sensação era muito nítida de que a opção do Fernando Diniz por escalação para a substituição do André não tinha funcionado. O Fluminense não tinha consistência no centro do campo para tentar enfrentar o Flamengo e duelar no nível de intensidade que o jogo pedia. Vem o segundo tempo e a gente tem 15 minutos com a sensação de que outro jogo se apresentava. O Lima tinha substituído o Ganso por lesão com 3 minutos desse segundo tempo. O Fluminense parecia um pouco mais sólido e parecia que havia um outro jogo. Tanto que o Fluminense tinha finalizado uma vez no primeiro tempo inteiro. Teve pelo menos 5 finalizações na parte inicial do segundo. Parecia que um outro jogo se desenhava. Aí o Thiago Santos dá aquela entrada no Cebolinha e aí o jogo vira o Fluminense tentando sair do Maracanã com a menor desvantagem possível e o Flamengo com a sensação de que poderia construir uma vantagem quase definitiva para o confronto. Sai com um 2-0, com a classificação bem encaminhada, mas não com a eliminatória fechada. Para aquele torcedor do Fluminense que ficou à esperança de acontecer o mesmo do ano passado, né? Ano passado a vantagem do Flamengo no primeiro jogo foi de 1-0. O gol do Pedro mudou a situação. Exatamente. O segundo gol deixou a situação bem mais complicada. Agora, Paulo, tenho a impressão de que o 2-0 ficou barato pro que foi o jogo. 2-0 foi um placar que para mim não mostrou o que foi o jogo. Poderia ter sido mais. Principalmente pelo primeiro tempo, onde a diferença foi enorme e o Flamengo criou muitas oportunidades para fazer o gol. Se fosse mais preciso nas finalizações, teria ampliado o marcador e tornado o jogo praticamente um mero amistoso, o jogo da volta. Por que o Flamengo conseguiu fazer apenas 2-0, tamanho o volume que teve contra esse Fluminense? Paulo, boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Apenas entre aspas, né? Pois é. Apenas entre aspas, né, Paulo? Mas eu tô assim, eu começo o meu comentário a respeito desse time do Tite, né? De como ele é sólido, de como ele é consistente. É uma equipe, como ele gosta muito de falar, equilibrada. E eu acho que esse equilíbrio diminuiu o ímpeto do Flamengo para fazer mais gols, além dos gols perdidos, né? Você falou 2-0, mas a probabilidade era para ter, no mínimo, ter saído com 5-0 aí, dentro do 5-1, vamos dizer, para aquela finalização do Diego Barbosa no primeiro tempo, que ele bate mal. Mas o Flamengo, mesmo no momento em que o Fluminense, né, com a entrada do Lima, né, organizou mais o meio-campo, organizou mais a equipe taticamente, mesmo nesse momento ruim do Flamengo, o Flamengo conseguiu chegar também ao gol adversário. Então, assim, eu vejo um Flamengo se encontrando muito no aspecto, né, defensivo, que é uma ideia muito clara que o Tite gosta, que trabalha em cima disso, mas vejo um Flamengo agora evoluindo demais defensivo. O De La Cruz hoje fez um jogo que me chamou muita atenção, porque além da dinâmica, da diferença da dinâmica que ele entrega, os passes dele, cara, 80%, 90% é pra frente. Com as duas pernas, com as duas pernas. Então, assim, ele acelera. Quando você acha que ele vai ajeitar o corpo pra dar o passe de direita, ele acelera com a canhotinha dele e é só passe difícil. Passe que você vai quebrando a primeira linha e a segunda pra chegar ou no Pedro, ou no Arrascaeta, ou no próprio Cebolinha. Então, assim, eu acho que o Tite vai encontrando um meio campo, além da consistência que ele gosta, versátil. Um meio campo que defende, né, bem, mas que chega muito rápido ao gol adversário. Eu vi o Flamengo hoje
não sei se o Mansur concorda comigo, mas com a ideia muito clara de quando tem a bola, ele chega muito rápido no gol adversário. Né? Antes você tinha um Flamengo que... o Mansur até derrubar minha caneta aqui. Eu vou levantar, vou pegar o Mansur aqui. Eu ia te dar esse trabalho. Ele não ter que se abaixar, dar dor nas costas. Antes você viu um Flamengo que circulava a bola de um lado para o outro, buscando espaço, que também é um Flamengo com essa qualidade. Mas hoje eu vi um Flamengo que quando ele tem a bola, ele procura sempre a verticalidade. E isso é importante para os jogadores, quando você tem jogador com a capacidade que tem o Flamengo, quando você busca a verticalidade e tem qualidade para isso, né? Porque não adianta nada você buscar e errar passe toda hora. O Flamengo não, ele consegue colocar esse passe para o jogador que está jogando na frente e com várias opções de jogo. Eu acho que é um Flamengo, óbvio, tem muita coisa ainda a acrescentar. Um Fluminense, na minha opinião, começou com a escalação, no meu modo de ver, errada, equivocada. O Fluminense muito frágil no meio campo, onde ele não tem controle de jogo, que é o que ele mais gosta de ter, e muito frágil. A bola não chegava na frente, a gente estava falando sobre o Cano. O Cano pegou na bola 3 vezes no máximo. Paulo, eu anotei aqui, 4 minutos do primeiro tempo, o Flamengo já tinha roubado 2 vezes a bola na intermediária defensiva do Fluminense. Isso. Com 4 minutos. Acho que ficou muito claro também que as mexidas na parte de trás do Fluminense estão interferindo muito nessa saída de bola, né? Se a gente pensar que o titular da lateral direita é o Samuel Xavier, hoje jogou o Guga. Na lateral esquerda, o titular é o Marcelo, foi uma opção, né? Também pela saída do André. O Marcelo não jogou para a entrada do Diogo Barbosa. Sem o André. Né? E se a gente pensar, ainda não tem o Nino, em relação ao ano passado. São 4 mexidas em 6 posições no setor defensivo. E isso, na minha visão, tem atrapalhado. Além, é claro, não dá para negar o mérito do Tite em organizar o Flamengo de uma maneira que o Flamengo foi muito preciso na saída do Fluminense. Né? Essa pressão que o Flamengo conseguiu fazer na saída de bola do Fluminense, em raros momentos, o Fluminense conseguiu sair no primeiro tempo, não, Mansur? Se a gente pensar ao longo desse ano, tem vários momentos dos jogos do Flamengo que a gente precisa ou pegar o VT ou pegar a entrada dos times em campo para descobrir a cor da camisa do Rossi no jogo. Verdade. Porque ele fica longo tempo sem aparecer. Sem encostar na bola, né? Sem encostar na bola. Hoje não fez nenhuma defesa, né? Defesa que Não, teve finalizações até... No início do segundo tempo, teve finalizações com perigo que vão fora. No gol... Mas se a gente está debatendo a eficácia defensiva, é evidente que se você permitir uma finalização perigosa, é porque em algum momento o Fluminense conseguiu chegar. Mas o fato é que o Flamengo melhorou barbaramente a sua pressão no campo ofensivo. Hoje o Flamengo bloqueava a possibilidade do Fluminense sair por dentro, pelo meio. Então, quem viesse a receber os meios do Fluminense, que viessem receber a bola, recebiam muito pressionados também, e com passe em geral imperfeito. O Flamengo, por isso, recuperava muita bola no campo de ataque. Quando o Fluminense tentava fazer a saída pelo lado, o Flamengo imprensava contra a linha lateral e forçava praticamente que o Fluminense se desfizesse da bola. E isso melhorou muito. Quando o Flamengo defende mais atrás, ele hoje tem um comportamento também da última linha de 4 homens, da linha de meias, muito mais equilibrado. Para mim, funciona melhor com o De La Cruz como segundo volante do que funcionava com o Gerson como segundo volante. Isso é um ponto também que vai ser debatido talvez mais adiante, eventualmente, quando o Gerson retornar do seu problema de saúde, né, que é uma questão um pouco mais demorada. Enfim, tudo isso impactou demais o jogo do primeiro tempo, mas impactou muito que o Fluminense não conseguia responder a essas questões pela característica dos seus jogadores em campo. Quando o Fluminense tentava eventualmente ele pressionar a saída de bola do Flamengo, ele tinha Cano e Ganso como os 2 primeiros homens mais adiantados, que já não são espetaculares homens de pressão por característica, e por trás deles aparecia o Renato Augusto, que estava com muita dificuldade de se achar no jogo. Tanto de se achar em termos de posição, e como de sustentar o ritmo do jogo. E o Flamengo então saía dali com muita facilidade. Então era muito difícil para o Fluminense, no primeiro tempo, tentar equiparar o jogo. Não sei o que aconteceria no segundo tempo. O Fluminense volta com a mesma formação. Eu até brinquei com o Paulo Nunes no intervalo sobre a discussão de intensidade. Ele volta quase dobrando a aposta, né? Porque a única mexida é o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Só que aí com 3 minutos acontece a mudança porque ele precisa tirar o Ganso e coloca o Lima. Eu achei que ali o Fluminense ganhou consistência. Porque a pressão era um pouco mais sustentada por trás, porque o Marcelo e o... O que faz um sistema de CRM ser ótimo? Bem, precisa... Conseguiam vir por trás dos homens de frente, ajudando essa pressão para o time não se espaçar tanto. O Flamengo tinha um pouco mais de desconforto. O Flamengo já não pressionava tanto no início do segundo tempo lá na frente.
E parecia que a gente ia ter um outro jogo, que poderia eventualmente ter um Fluminense buscando o empate. O Fluminense chegou a ter chances para buscar o empate. Teve um momento ali até de uma blitz do Fluminense, com 2 finalizações no mesmo lance, né? Uma primeira do Marcelo, que ele tenta ajeitar o corpo para bater, a bola sobra, aí vem um cruzamento da esquerda que o Ares, em boa condição, quase na pequena área, bate fora. E aí vem o único momento que eu achei do jogo do Flamengo que eu tenho acho que um ponto que eu acho que é discutível. De todos os méritos do Flamengo nesse jogo, o que ele fez sem bola, o pouco que ele permitiu ao Fluminense, o que ele criou no primeiro tempo, o que ele criou no final, a última bola do Pedro podia ter praticamente matado esse confronto. De tudo isso, eu acho que quando o Flamengo teve 11 contra 10, em boa parte e ele atacava um Fluminense todo com um bloco defensivo muito perto do gol, eu achei que em alguns momentos o Flamengo foi um tantinho conservador. Pela quantidade de homens que ficavam atrás da linha da bola, eventualmente... Eu e Paulo, a gente estava conversando nisso, assistindo o jogo, né? Nesse momento, a hora que pintou a substituição, o Paulo virou para mim e falou assim, será que não era hora do Tite tirar um zagueiro e colocar mais um jogador ofensivo para tentar matar o confronto de uma vez? Eu entendo. É uma discussão. O Fluminense não ia para frente. Não conseguia, né? O Fluminense não passava do meio campo. Não conseguindo escapar o Fluminense. É uma discussão, mas eu me refiro mais mesmo com os homens que estavam em campo. Por vezes o Flamengo tinha 2 zagueiros, um dos laterais, 1 ou 2 volantes por trás, quase 5 homens por trás do bloco defensivo do Fluminense. E dava um jogo muito seguro, a bola não voltava para o campo do Flamengo, mas eventualmente podia ser um pouco mais agressivo. Terminou construindo até oportunidades, faz o segundo gol numa bola que é originada de uma bola parada, né? de uma cobrança de escanteio, e depois poderia ter feito mais. E outro ponto, aí, justiça seja feita, o Flamengo no 11 contra 10 retomou integralmente a sua pressão ofensiva e voltou a retomar muita bola no campo de ataque. Enfim, é um Flamengo que cresce. Tem algumas coisas a gente pode debater sobre esse Flamengo também, que é um time que cresce muito e mudou algumas coisas em relação ao início do ano. Eu só acho assim, que nesse crescimento que o Fluminense teve também, é uma situação que acontece normalmente dentro do campo, eu não sei se foi naquele momento, porque como o Flamengo fez uma pressão, na minha opinião, no primeiro tempo, exacerbada de muito tempo. Normalmente você faz essa pressão de 15 a 20 minutos. De boa qualidade, né, Paulo? De boa qualidade. Organizada. Exatamente, organizada. Porque não adianta nada você fazer pressão e não saber onde você está. E toda hora o adversário escapar da pressão, né? Exatamente. Aí você está todo aberto atrás. Exato. E o Flamengo não, ao contrário. E ele manteve, principalmente no primeiro tempo, um tempo enorme de pressão no Fluminense. E é difícil demais, porque é um time igual do Fluminense, que sabe sair dessa pressão. Só que o Flamengo manteve. Então eu acho que no segundo tempo, quando o Flamengo volta, eu acho que os jogadores estavam ainda naquela coisa de respirar, né? De vamos acalmar agora primeiro, depois a gente faz a pressão de novo. E aí o Fluminense também teve, né, com a entrada do Lima, uma organização melhor. Agora, você falou uma questão do Renato Augusto. O Renato Augusto, no primeiro tempo, eu procurei ele a todo momento. Ele não achava na marcação, não se encontrava com a bola. Quando ele estava do lado direito, a bola estava do lado esquerdo, e ele correndo atrás da bola, dava nítido, que chegou um momento que ele balançou a cabeça assim, tipo, eu não estou me encontrando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu tô preso. E aí quando a gente fala, mas o Flamengo fez isso tudo porque o Fluminense estava com um jogador a menos. Aí a gente tem que pensar do tamanho do Flamengo, porque o Fluminense, com um jogador a menos, contra a LDU virou jogo. Aí você vê a discrepância de times. Um time que é organizado, forte, né, como é o do Flamengo, e um time que era da LDU. Claro. Só um detalhe sobre o Renato Augusto. Me pareceu uma cartada ousada fazer dele quase um segundo homem de meio hoje, né? Na saída do Ganso, quando ele vai passar por uma função mais adiantada, em que ele poderia até, com o Fluminense crescendo no jogo, ter um impacto no jogo. Por isso que o lance do Thiago Santos, para mim... matou o jogo. Não estou dizendo... Obviamente, o Flamengo foi bastante claro e muito claramente superior ao Fluminense no jogo. Mas o jogo poderia estar mudando de cara naquele momento. Ele corta o enredo do jogo de uma maneira muito... E corta o tornozelo. Além disso, o Renato Augusto poderia eventualmente passar a ter uma participação mais confortável para ele no jogo. Durou 15 minutos. Ele como um homem mais avançado, né? E tem uma impressão... Acho que o Thiago Santos foi afobado no lance, porque primeiro que ele erra o passe, né? Tudo bem, mas faz parte do jogo nesse aspecto, né? A minha questão ele erra o passe e tal. A hora que ele percebe que talvez não fosse chegar, ele podia ter acompanhado o Cebolinha e o levado para a linha de fundo. Leva para a linha de fundo, né? Vai cercando. Vai cercando por dentro, cercando o jogador, para tentar evitar o choque ali, né? Porque ele correu muito risco e acabou confiando na velocidade dele. Acho que ele acreditou que ele fosse chegar antes do que o Cebolinha foi mais rápido e ele acabou pegando o atacante adora. O atacante, quando ele dá o tapinha, o primeiro tapa,
Às vezes o atacante até Ele já diminui, sabe, ele já né? sabe. Já Ele sabe. precisa só dar um toquinho e pular. Só que, por exemplo, o Cebolinha não queria ser acertado daquele jeito. Tanto que ele tenta, quando o pé pega, o pé do Cebolinha Ainda tá no tá no alto. chão, né? Não, tá, Tá quase no chão. Quase no chão, porque se tá no chão, um abraço. E o que surpreendeu foi o árbitro não ter expulsado, né? Foi muito forte. O lance foi na frente do Tite, o Tite faz logo um gesto. Ele tinha certeza que o árbitro iria expulsar. Olha a cara do Tite quando sobe o cartão amarelo. Acho que até o Thiago Santos... No primeiro replay estava nítido que o juiz, ao rever o lance, ia mudar a O marcação. Thiago não reclama em nada lá. O Thiago não reclama em nada. Agora, eu vejo muita gente aqui na nossa hashtag troca de passes, vocês, torcedores do Flamengo. Você é um programador iniciante e está naquela bendita fase que você estuda. Mandem suas mensagens para cá. Muita gente reclamando da escalação inicial, né? Quais seriam as opções? Ele tinha a opção do Alexander, que talvez fosse a mais lógica, embora... Ou a do Lima mesmo, que foi a opção que ele... Ou a do Lima, que ele usou no segundo tempo. Embora, quando a gente conversava com o nosso setorista do GE ontem, aqui no programa, ele já dizia, olha, mas ele não testou nem o Alexander e a opção é entre Lima ou Renato Augusto. A gente já ficou pensando, será que é isso, né? Porque o Alexander perdeu um pouco da moral que ele tinha no time. E mais um ponto que hoje me chamou muito a atenção, o fato de o John Kennedy não ter saído do banco de reservas. John Kennedy era um 12º jogador do time até o ano passado. Podendo ser o titular, né? Muitas vezes sendo titular em jogos importantes junto com o Keno. Para chegar num jogo desse tamanho, ele sequer ser opção, o Diniz fazer as substituições normais e escolher, por exemplo, o Lelê, nada contra o Lelê. Foi o momento que mais me chamou a atenção. Isso, o Lelê foi o artilheiro do time no Campeonato Carioca, né? Quando o Fluminense jogou boa parte dele com os reservas. O Lelê entrou e não o John Kennedy. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. O Fluminense tem uma característica que não é por estar com 10 ou com 11, porque ele faz isso muitas vezes. Quando o adversário se coloca muito no campo ofensivo, e o lance do primeiro gol do Flamengo é um exemplo, ele traz os 10 jogadores de linha para perto da área. Ele defende um bloco muito baixo. O Cano fica praticamente quase na linha. O Cano era visto perto da meia-lua em muitos jogos do Fluminense com alguma frequência. Isso, por vezes, faz com que o Fluminense tenha uma dificuldade, às vezes, de transição, né? De ter o homem que recebe a bola às costas, às vezes, da pressão, quando o Fluminense recupera uma bola, tem pouca opção. Ele precisa... mas é uma característica do time, de um time que foi vitorioso assim, e tem a sua forma de jogar. Com 10, isso estava muito claro. O Fluminense estava todo metido perto da sua área. Era natural procurar um jogador que tivesse a capacidade de explosão para pelo menos dar um desafogo e levar a bola. Em tese, a gente pensa no John Kennedy até pela qualidade técnica. O Lelê tem essa característica, mas para mim é um jogador tecnicamente menos dotado do que o John Kennedy, com menos recurso. Ele é um jogador que tem a sua utilidade dentro do elenco do Fluminense, mas o John Kennedy é um jogador que oferece mais. Em relação à escalação inicial, assim... É difícil a gente... Às vezes eu evito falar assim, que a escalação é errada. Claro. Porque eu não vi os treinos, eu não lá no dia a dia. E a gente está pensando num jogo... A gente está pensando no que a gente vê na prática ali, né? Nos jogos, que é o nosso... E a gente vai pensar... É o que a gente pode comentar, né? Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi mais um corte aqui do nosso canal Mengão News Oficial. A imprensa aí rasgando muito elogio, né, ao Flamengo. O Flamengo foi sem piedade e sem dó e amassou a equipe do Fluminense e venceu por 2-0. Comenta aí, pessoal, o que você achou, né, do trabalho do Tite nesse jogo, né? O Tite, sem dúvida, vem se destacando demais, né, pela equipe do Flamengo, ser uma equipe aí que não vem tomando gols, né? Passou aí o campeonato praticamente todinho, tomou apenas um gol, assim mesmo, porque era com jogadores reserva, né? Não era o Tite no comando e assim mesmo, jogadores reserva, beleza? Então, eu quero saber a opinião de vocês aí, o que você está achando do trabalho do Tite. Deixa sua opinião aí nos comentários, que é muito importante, beleza? Também deixa o like no vídeo para poder estar nos fortalecendo. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão.